Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo, parte 4 respondendo a questão de filosofia. Paramos em Thomas Hobbes, um empirista. Agora vamos para Baruch Spinoza, um racionalista, né? Os dois racionalistas mais famosos da modernidade foi Descartes e Baruch Spinoza. Em empiristas houve mais, né, do que racionalistas famosos. Os filósofos racionalistas representaram uma das vertentes da filosofia moderna. Dentre eles, Baruch Spinoza possuía um pensamento peculiar a respeito de Deus, assinala a alternativa referente à concepção teológica de Spinoza. O Spinoza tem sua filosofia bastante religiosa, porque ele foi excomungado, foi expulso de sua igreja aos 18 anos e criou sua própria filosofia, o que Deus seria, o que Deus é para ele e tudo. E aqui essa questão tinha que saber mesmo, né? Não é do Enem, mas tinha que saber mesmo o que era Deus para Spinoza, né? Sua corrente. E a corrente de Spinoza é o panteísmo, que dizia que Deus é natureza. Ele não está fora, ele não está em outro lugar, ele está entre nós. E ele vê sobre as questões da natureza, ele está na natureza. Deus é natureza para Spinoza e para a corrente panteísta. Então a questão certa é C, né? Deus não é uma causa externa à realidade, pois se manifesta através das leis da natureza e só através delas. Ou seja, ele diz que Deus não está fora da nossa realidade, ele está entre nós. E ele se manifesta através das leis da natureza e só através dela. Ok? Vamos para o próximo. Nós vimos tanto o Thomas More, dentro de um vídeo, vimos Thomas More, se não me engano, e vimos o autor do Elogio à Loucura, né? Moria. Pronto. Vamos ver Enem, PPL, e vamos ver se eu lembro o nome daquele homem. Mas ele fez o Elogio da Loucura. Vamos lá. Em utopia, tudo é comum a todos. A distribuição dos bens lá não é um problema. Não se vê nem pobre nem mendigo, e embora ninguém tenha nada de seu, todos são ricos. Haverá maior riqueza do que levar uma existência alegre e pacífica, livre de ansiedades, e sem precisar se preocupar com a subsistência, né? Sem se preocupar de sobreviver. Retirado da obra de Thomas More, escrita no século XVI, esse trecho influenciou movimentos sociais do século XIX, que lutaram para superar o atraso tecnológico? Não, né? Eliminar a intolerância religiosa? Não. Evitar a destruição da natureza? Não. Inibir a ascensão da burguesia? Não. Ele queria combater o domínio do capital para que evitasse o aumento das desigualdades, onde muitos têm pouco e poucos têm muito. Aquela famosa frase. Então, ele queria combater essa questão do dinheiro, do capital. Ó, ele diz, não se vê nem pobre nem mendigo, e embora ninguém tenha nada de seu, todos são ricos. Não há desigualdade no lugar utopia, que é um lugar falso. Um lugar falso, mas é um lugar utópico, né? Como a gente diz, né? Um lugar não existe, né? Onde tudo é perfeito. Então a questão certa é C, ok? Vamos agora para Kant. Kant que veio com seu criticismo e derrubou essa disputa dos racionalistas e empiristas. E o que é o criticismo? Ele vai dizer que os dois são importantes. Eu pego dos sentidos e na minha razão eles são modificados e eu chego numa conclusão. Eu preciso dos dois, não preciso dessa guerra, entendeu? E Kant tem um lado também de leis, né? Vamos ver aqui. Sua ética política também estudou. Duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre crescentes: o céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. Ou seja, eu tenho uma moral, eu tenho uma ética. E o texto 2 é uma paródia. Duas coisas admiro, né? A dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. A releitura realizada pelo poeta inverte as seguintes ideias centrais do pensamento kantiano, que é o quê? Essa questão foi do ano passado, que é a lei moral em mim, ou seja, a interioridade da norma, da regra que a sociedade impõe do Estado em mim. Eu não posso fazer certas coisas porque eu tenho uma lei dentro de mim. Ou seja, interioridade da norma. Então, aquela questão de você estar sendo filmado é um grande exemplo que muitos usam, né?
que eu não posso fazer certas coisas porque eu estou sendo filmado. Há regras que eu não posso fazer. Ou seja, mesmo se você não acha aquela placa lá, você não acha, você vai respeitar, de certa forma, a maioria das pessoas, porque ela já está aquilo incorporado nela, dentro dela. Ela tem uma lei moral nela, a partir das coisas que acontecem. E o 2 é a fenomenalidade do mundo, né? O céu estrelado sobre mim. As duas frases, né? Que ele inverteu, né? Ó, e a dura lei cobrindo-me, ou seja, a interioridade da norma, e o estrelado do céu dentro de mim. Que é o que acontece, né? Algo do universo, do mundo. Fenomenalidade. Okay? Então, esse foi Kant. Ele estudou muito sobre essas questões de regras, de leis. O criticismo, né? Não, o criticismo é relacionado a essa quebra dessa briga do racionalismo e empirismo e a questão do imperativo categórico que vimos, que vai estudar essa questão da lei do céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. É o imperativo categórico, né? Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com todos. Ele modificou a frase que ele acha mais correta, né? Essa questão de ser uma lei universal que eu vou fazer porque eu quero que todo mundo faça também. Eu vou fazer o bem porque eu quero que todo mundo faça. Ele trabalha muito sobre isso e nós vimos nos vídeos, né? Vamos para o filósofo contemporâneo agora, né? Agora é contemporaneidade. Schopenhauer ou Schopenhauer, né? Usei ele na redação. Um grande filósofo muito usado na redação. Schopenhauer, conhecido como filósofo da depressão, né, da solidão. Ele fala muito, critica muito a contemporaneidade, né, o momento que estamos vivendo, de tudo que está acontecendo. Vamos ler. 2016. Ó. Sentimos que toda satisfação de nossos desejos advindo do mundo assemelha-se à esmola que mantém hoje o mendigo vivo. Ou seja, os nossos desejos, a gente tem que ser realizado porque se assemelha à esmola que mantém hoje o mendigo vivo, porém prolonga amanhã a sua fome. Ou seja, já ficamos saciados dos nossos desejos. Vou explicar depois, né? A resignação, ao contrário, assemelha-se à fortuna herdada. Livro herdeiro para sempre de todas as preocupações. O trecho destaca uma ideia remanescente de uma tradição filosófica ocidental, segundo a qual a felicidade se mostra indissociavelmente ligada ao que, gente? Bom, Schopenhauer ele vai falar muito, vai criticar muito no modo como a gente está vendo e chegamos à felicidade a partir dos bens materiais, né? Ele dizia, né, nós se preocupamos muito com os bens materiais e nós temos que suprir os nossos desejos, mas esses desejos que são suprimidos, quando a gente suprime, a gente quer sempre mais, porque a gente já saciou, a gente já fica cansado daquilo. É que nem uma criança que pega um brinquedo, brinca, mas depois quer outro melhor, já cansa daquele. Então é como a sociedade está vista hoje, principalmente os jovens, com essa pressa toda e tudo mais, ok? Diz que estamos sendo mais individualistas, que é que a frase que eu coloquei na minha redação foi que nós tomamos os limites do nosso campo de visão como os limites do mundo. E aí é o que gera o preconceito, todos os problemas relacionados. Porque a gente não consegue ver algo no campo como um todo. A gente sempre vê naquela fase. Eu acho aquilo e é isso. Eu não vou olhar outras partes. É isso, então ele critica muito. A Schopenhauer vai criticar muito a sociedade. Tanto essa questão dos desejos de nunca estar feliz com o que temos, e essa questão de prolongamento do preconceito por causa que a gente não quer, a gente só quer ver o nosso próprio umbigo, ok? Bom, e a felicidade se mostra indissociavelmente ligada ao quê? Vamos ler. A administração da independência exterior, a fugacidade do conhecimento empírico, ou a liberdade de expressão religiosa, ou a busca de prazeres efêmeros, ou a consagração de relacionamentos afetivos. Bom, essa questão, ela é mais do que ele acha que levaria à felicidade do que está acontecendo, né? Porque a felicidade hoje
bens materiais, riquezas e tudo isso. Mas para Schopenhauer, ele dizia que nós encontraremos a felicidade com a nossa administração da independência interior. Ele acreditava que a verdadeira felicidade só seria atingida a partir de elementos encontrados no interior do próprio indivíduo. E por isso ele defende essa administração da independência interior. Seremos felizes com nós, ficamos felizes com nós mesmos, né? Nossa pessoa, com o que a gente quer. E ser menos, e ser mais empático com os outros e com nós mesmos. Ok? Quando conseguimos administrar nossos sentimentos em relação a nós mesmos, a família e a sociedade em si. Ok? Schopenhauer. Ok? Vamos para o próximo. Habermas, um grande filósofo muito usado nas redações do povinho aí. Ok? Habermas, ele defende a linguagem. Tem uma grande frase dele, que é muito usada nas redações, que é: a linguagem é uma verdadeira forma de ação. Porque a gente falando sobre o assunto já é uma quebra do tabu, daquele silêncio, do silenciamento daquele problema, ok? A gente falando sobre o assunto. Então, a questão, por exemplo, a gente usa o exemplo do suicídio. O suicídio, quando ele é mais falado, quando ele é mais debatido, os problemas, tudo, tanto nas escolas, a gente vê uma melhora, a gente vê uma diminuição, os alunos começam a falar sobre que eles estão passando por aquilo, depressão, ansiedade e tudo mais. Quanto mais a gente fala desses assuntos ou de outros que são considerados ainda, mas menos do que antes um tabu, melhora. E é visto nos gráficos, nas pesquisas, que quando a gente fala de um assunto que é silenciado, que é um problema silenciado, ele tende a melhorar. A gente fala e a gente procura soluções para isso, ok? Um exemplo, como eu falei, o suicídio e depressão, falar nas escolas é muito importante, porque ajuda os alunos a conversarem, a se abrirem mais. 2014. Uma norma só deve pretender validez quando todos os que possam ser concernidos por ela cheguem ou possam chegar, enquanto participantes de um discurso prático, a um acordo quanto à validade dessa norma. Segundo Habermas, a validez de uma norma deve ser estabelecida pelo quê? Como eu falei, olha, diz, um acordo enquanto participantes de um discurso prático, quando todos os que possam ser concernidos por ela cheguem, enquanto participantes de um discurso prático, a um acordo quanto à validade dessa forma. A resposta correta é liberdade humana, que consagra vontade, não. Conhecimento filosófico, não. Técnica científica, não. Poder político, não. Ele dizia, a validez de uma norma, uma solução, deve ser estabelecida pela razão comunicativa, que requer um consenso. Ou seja, a razão comunicativa seria a linguagem. A gente falando, debatendo sobre o assunto, conseguiríamos resolver o problema em consenso. Seria bom, seria bem melhor. Então, a resposta certa é B. A razão comunicativa, o ato de comunicar a partir da linguagem, vai quebrando esses tabus para que a gente chegue na solução em consenso. Aquela norma tem que ser em consenso, ok? Esse foi Habermas, um grande filósofo também, da contemporaneidade. Não sei se está vivo ainda, acho que sim. Bom, agora vamos para o Bauman. Duas questãozinhas a gente. Terminou. Bauman. Não achei uma questão dele no Enem. Não, eu acho que deve ter. Ou também não. Vamos lá. A Vida Líquida, assim como outras obras de Bauman, traz uma reflexão apoiada na revisão de alguns conceitos. Tanto que geralmente cada um é um livro. Ó, cultura, progresso, amor, medo, consumo. Presentes em constante mutação na sociedade atual. São vários livros permeados pela mesma premissa. Um do líquido moderno. Para um Bauman, o que significa viver uma vida líquida? Bom, eu não sei se dá pra... Sem saber quem ele foi, a filosofia dele e tudo mais. Mas, se você adivinharia sem saber do assunto, entendeu? Mas ele dividia o mundo em um mundo sólido, antes das transformações tecnológicas e industriais da sociedade, existia uma sociedade sólida,
um mundo sólido, onde as amizades duravam, o amor era verdadeiro e durava para sempre. Até a velhice, entre outras coisas, a cultura, progresso, amor, meio do consumo, tudo isso era sólido. As amizades eram mais fortes, as relações, o trabalho também era mais sólido, fixo. E hoje, estamos vivendo, como ele fala, né? Ele morreu em 2017. E hoje, como ele fala, uma vida líquida seriam amizades fáceis de serem destruídas, de serem quebradas. E ele dizia muito isso, que hoje eu posso ter 1.000, 3.000, vários seguidores, mas quantos vão ao meu enterro? Ele dizia. E o amor também, sobre essa questão de liquidez, né? Uma pessoa a cada mês. É muito fluido as relações da sociedade contemporânea atualmente. E por isso que hoje o individualismo exacerbado nas pessoas tristes e tudo mais era consequência disso. Após as tecnologias, após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, não, após a Guerra Fria, após as revoluções industriais, a globalização fez com que o mundo fosse mais líquido, mais fluido, essas relações das amizades, do amor, do trabalho também, ok? Essa é a divisão, né? O sólido pro líquido. E virou muito famoso, ele ficou muito famoso com essas duas palavras, né? Essa liquidez da sociedade humana, ele ficou muito famoso com isso. Então vamos, para Baum, o que significa viver uma vida líquida? Viver com mais incertezas do que certezas, ser desapegado com bens materiais, mas não com pessoas, viver para consumir, nunca estar satisfeito com o que é e aceitar que a vida é passageira. Bom, a questão certa é ser. Viver para consumir. Hoje, tanto os jovens, os adultos, a felicidade é baseada no consumismo de bens materiais, tudo que eu falei em relação a Schopenhauer. Então, hoje, o ser humano vive para consumir. É vida líquida. É viver para consumir. É ter relações frágeis, quebráveis rapidamente. Se importar mais com as redes sociais do que as redes virtuais do que as redes reais da vida. Então, esse foi Balma, essa é a sua filosofia. Bastante triste também, como esse Schopenhauer. Bom, gente, vamos caminhar para a última questão, aleluia, que foi do ano passado, sobre existencialismo. Muito bonita essa questão. Não sei se foi confusa, mas bem legal. Vamos ler. Minha Morte, de Ivan Ilyich Tolstói. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Isso descreve com detalhes, se é possível, o terror de encarar a morte iminente. Ilyich adoece depois de um pequeno acidente e logo compreende que se caminha para o fim de modo impossível de parar. Nas profundezas de seu coração, ele sabia estar morrendo, mas em vez de se acostumar com a ideia, simplesmente não fazia e não conseguia compreendê-la. O texto descreve a experiência do personagem de Tolstói diante de um aspecto incontornável de nossas vidas, a morte, né? Esse aspecto foi um tema central na tradição filosófica de quem? Tradição filosófica, qual corrente falava sobre a morte? Marxista? Não, né, gente? Logicista? Não. Utilitarista? Não. Malgútil, não é morrer? Pós-modernista? Não. Existencialista, sim, porque a morte tem a ver, porque a morte é um tema existencialista, faz parte de nós. Na questão do reconhecimento de si, sim. O existencialista falava muito sobre essa questão da nossa existência, lógico, né? Como Sartre, a sua frase, né? A existência precede a essência, nós somos responsáveis por todas as nossas ações. E a morte, se você soubesse, era um tema que é nós, a gente vai morrer um dia, né? E um tema que é dito por nós e também é estudado na existencialista. E quando a gente compreende e vamos morrer um dia, a gente aceita. É melhor para nós do que ficar angustiados, porque não adianta nós ficar angustiado de um tema de um assunto que vai acontecer com todos nós. E é um tema que é discutido no existencialismo, e aí você matava. Se você soubesse disso, já matava. Mas se você não soubesse, é um tema, a morte é algo que
é de nossa, que diz a nós também, que vai acontecer com nós, com a gente. Então, um reconhecimento de si. E aí você matava por isso, ou por já saber que era um tema estudado nessa corrente, ok? Uma pergunta desse ano. Esse ano caiu, acho, filosofia grega, por aí, existencialismo, atualidades. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa rodada de questões, né? Sobre o que a gente estudou nos vídeos. Ó. Acho que eu vou deixar na descrição essa pasta, esse negócio, não sei. Vou tentar colocar. E até a próxima, que vai ser a introdução à sociologia, grande matéria também. Beijos e até o próximo vídeo. Um cheiro no olho. Tchau.